Então vamos lá, eu falei a respeito de Davi, vim falando de Davi, porque nesse estudo da Bíblia, eu estou pegando os pontos principais. Se for estudar a Bíblia, vamos ficar aqui 20 anos, 30 anos e não vamos saber quase nada ainda. Então a Bíblia, eu estou pegando os pontos principais, certo? Ali o Pentateuco, Juízes, né? Antes de Juízes, melhor dizendo, Josué, a entrada em Canaã, Juízes, tá? Depois dos Juízes, o povo pede um rei. Lembra que o povo pede um rei? E aí Deus fica triste, mas dá um rei para o povo. Esse rei que o povo escolhe, que é Saul, peca, trai o coração de Deus. Aí Deus escolhe um rei. Quem é esse rei? O primeiro rei que Deus escolhe? Davi. Davi faz um bom reinado. Peca no meio do reinado, mas também se recupera desse pecado e vai à frente. Morre e coloca quem no lugar dele? Salomão. Vem mais para frente. Quem puder, vem para frente. Isso. Salomão, ele ocupa o lugar de Davi. Salomão, contrariando a regra de herança, Salomão, que é o filho mais novo, fruto de um casamento proibido. E Deus, mesmo assim, abençoa Salomão por amor de Davi. Deus amava muito Davi. Esse é o diferencial. O sucesso de Salomão foi o pai dele. Salomão, nós aprendemos aqui, só teve aquele sucesso todo, não é porque ele era bonzinho, porque ele só soube pedir, não. Deus prometeu a Davi: farei do teu filho assim, assim, assim. E Davi profetiza para Salomão: você vai ser abençoado assim, assim, assim. Salomão faz um reinado poderosíssimo no que diz respeito à economia, política, a capital. Fica rico, milionário, mas a troco de quê? Que ele fica? Escravidão. Tá? Eu falei para você que nós somos acostumados a ouvir a história do vencedor. Mas nós vamos ler na Bíblia, a Bíblia fala, nós vamos ler hoje, que o jugo de Salomão sobre o povo era terrível. Tudo que ele conseguiu, tudo que ele alcançou, foi na base de sofrimento dos outros. Por aí você vê que, por ele ser um homem injusto em relação ao povo, que o governo dele não foi à frente. Tinha alguma coisa errada. Por que um homem tão inteligente, tão sábio, escritor dos provérbios, escritor dos cantares, teve tantos domínios? O domínio dele não foi um domínio militar, foi um domínio diplomático, porque ele se casava com as mulheres daqueles reinos. Então ele tem 700 princesas e 300 concubinas. Então a aliança, o poderio dele era pelo meio político, pelo meio humano, tá? Para o poderio de capital, de território. Ali não tem muito de Deus ali. No início sim, mas depois, no meio da vida dele, quando ele começa a levantar altares a Baal, Salomão também peca. E Deus fala o que para ele? Nós vamos ler depois. Porque você pecou e levantou altares, eu vou tirar o trono, não de você, mas do teu filho. E é desse filho que nós vamos falar hoje. Isso é importantíssimo. Qual é a grande importância do filho de Salomão assumir para a gente ter essa aula aqui hoje? Você quase não vê pastor pregando sobre ele. Você lembra o nome dele? Está aí, né? Roboão. Tá? Ele era filho de Salomão. Ele assume o trono. Tá certo? Roboão, ele não vai se aproximar do povo. Roboão não vai fazer um governo diferente do pai dele. Ele vai piorar o que já era ruim para o povo. Ele vai levantar altares também. Ele vai governar com mão de ferro. Tá? Ele vai transformar Israel numa fortaleza de guerra. Porque os inimigos eram muitos. Tá? E isso vai fazer o quê? Deus vai dividir o reino. Por causa de Roboão, Israel vai rachar em dois: reino do norte e reino do sul. Já falei sobre isso aqui. Aí se enfraquece Israel, porque apesar
do reino do norte e o reino do sul, cada um teria um rei. O reino do norte vai ser Jeroboão, tá? Que vai assumir. Tanto Roboão quanto Jeroboão vão levantar altares para outros deuses. Ou seja, lembra quando Deus fala para Samuel lá atrás: vocês estão me pedindo um rei, mas eu não queria que vocês tivessem um rei, eu quero ser o rei de vocês. E pelo fato do homem necessitar sempre de reis, hoje no Brasil, a maioria dos países não tem rei, mas o povo escolhe governantes. Me aponte um governante no mundo que seja justo. Me aponte um governante, um rei, um presidente, me aponte um. Que não faça alianças, que não faça acordo, que não faça guerra, que se importe com os pobres, que faça realmente algo estrutural. Não tem como. Por quê? Porque o único e verdadeiro rei é Deus. O único e justo juiz é Deus. Então eu te pergunto, existe alguém na terra que seja justo? Existe algum governante? Então é exatamente a importância da Bíblia em mostrar esse reino de Israel. Davi pecou, né? Saul pecou feio, tá? A diferença de Davi para todos os outros reis é que Davi não levantou altares a outros deuses. Então Deus manteve a aliança com Davi. Os reis, o crente, as pessoas em geral quebram os acordos que tem com Deus, as alianças com Deus, porque levantam altares a outros deuses. Gente, Deus não suporta a idolatria. Se puder, a gente fala que pecado não tem tamanho, não tem pior nem menor, mas se pudéssemos falar de uma escala do que é pior, do que não é pior, eu acho que a idolatria bate pesado nos piores. Porque a Bíblia fala que Deus é digno de toda a honra e toda a glória. Isso quer dizer que não sobra espaço de glória para ninguém. Concordam comigo? Não, sabe, a gente falou, eu preguei aqui uma mensagem, Salmo 119. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ou seja, Deus criou tudo isso até para o não crente falar: caramba, isso só Deus. Então não sobra espaço para outros deuses. Então Saul, ele procurou lá a pitonisa invocou espíritos malignos, ele ouviu lá, adorou os demônios. Aí vem Davi adultera, mas não levanta altares. Ah, mas ele também pecou, mas não levantou altares. Deus fala para o povo: quando vocês entrarem na terra de Canaã, não se misturem com as mulheres de Canaã, porque elas são adoradoras de Baal, de Moloque. Não é isso? Mostrei os deuses aqui semana passada. Aí Salomão assume. O que acontece com Salomão? Se envaidece, ganancioso, vai lá e faz aliança com 1000 povos. Desses 1000 povos, a aliança era o quê? Casar com a filha do rei. Casava com a filha do rei, o que ele fazia? Ele importava para dentro de Israel os mesmos deuses. Porque quando vinha a princesa, ela não vinha sozinha não. Ela trazia toda a corte com ela. Então você pensa, quando aqui no Brasil, quando o Dom João VI vem para cá, correndo de Napoleão, ele traz com ele a corte. Sabe quantas pessoas? Já falei aqui, 25.000 pessoas. Pode botar lá no prova do Enem que tu vai passar. A corte dele veio com 25.000 pessoas. Você acha que essa cidade do Rio de Janeiro, antiga, né, essa cidade imperial, foi construída porque ele queria fazer algo bonito? Não, tinha 25.000 pessoas aqui que não tinham onde morar, que não tinham como trabalhar. Eles vêm e bancam uma mini Europa aqui dentro do Rio de Janeiro, porque eram 25.000 pessoas. Então quando Salomão casa com essas mulheres, elas trazem os seus gurus, os seus médicos, as suas damas, tá? Traz os seus nutricionistas, traz os seus fisioterapeutas, traz tudo. E aí Israel vai povoando com gente idólatra, tá certo? Então Deus não suportava isso. Aí Deus fala para Salomão: porque você fez isso,
eu vou tomar o reino de você, não na tua pessoa, mas na do teu filho, que é esse camarada aí que nós vamos falar hoje. E qual a importância de eu falar de Roboão, que a gente quase não prega sobre ele? Porque por causa dele, Israel vai ser dividido. Israel se divide, tá? E daí um tempo se enfraquece, porque as tribos se dividem, cada uma fica com um governozinho pequenininho, e aí o olhar da Síria, o olhar da Babilônia, o olhar dos filisteus, o olhar dos amorreus, o olhar dos heteus, dos amonitas, que eram povos que viviam ao redor, os egípcios. Nós vamos ler aqui que Jeroboão, que vai dividir, um dos que vai dividir o reino, ele morava onde? Ele morava no Egito. Ele era hebreu, mas fugiu e depois volta. Então lá no Egito ele traz os deuses também. E você vai ver que Jeroboão, que era um homem de Deus, vai levantar altares a Baal. Sabe aonde? Em Dan e em Betel, cidades santas. Então Deus, Deus olha para isso tudo e fala: essa terra tem que entrar no limo de novo. Sabe o que Deus permite? Os povos entram e aprisionam de novo o povo. O Velho Testamento é gostoso de você estudar, porque você entende a cronologia dos fatos. Você entende por que o povo judeu até hoje é esse povo conturbado. Eles foram escravos lá no Egito, não foram? Ficaram, Deus deu para eles a terra. Eles pegam a terra e apodrecem a terra com a idolatria. Sabe o que Deus faz? Todo mundo escravo de novo. E aí eles vão para o exílio. E a partir daí, nunca mais eles vão ter Israel como sendo sua terra mesmo natal. Só depois da Segunda Guerra Mundial. Olha quantos anos se passaram. Bota aí 2000 anos praticamente. E mesmo assim, essa guerra toda, essa briga toda, porque a terra de Israel não é só de Israel, tem um montão de gente lá. Tem árabe, tem africano. Está entendendo? Porque os reis sempre pecaram, sempre desagradaram a Deus. Passou. Vamos lá. Aí, foi o que eu falei, ó, Salomão quebrou a aliança. 1 Reis 11, versículo 11 e 12. Assim disse o Senhor a Salomão: pois que houve pecado em ti, não guardou a minha aliança e os estatutos que eu te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Quem é esse servo? Que fugiu, acabei de falar dele. Ele fugiu para o Egito. Jeroboão, tá? Porque eles não se batiam. Jeroboão foge, está guardado lá no Egito. Todavia, não farei isso nos teus dias, por amor do teu pai Davi, mas eu rasgarei o teu reino na mão do teu filho. Então, quando o Roboão assume o reino, ele já assume o reino amaldiçoado. Isso é importante para a nossa vida atual. Muitas vezes, os nossos filhos estão amargando maldições geradas por nós. Isso é perigosíssimo. Tá? Quer dizer então que Roboão não poderia tirar isso claro? Se lá na frente, quando Roboão assume o trono, ele sabendo dessa maldição, ele se volta para Deus, aconteceu isso com Ezequias. Deus não falou que ele ia morrer? O que aconteceu? Ele foi lá para o quarto orar. E Deus deu a ele mais tempo. A Bíblia fala que Davi, Deus se afastou dele. Ele foi orar e foi falar com Deus. Então, não é porque é Velho Testamento que Deus não ia se arrepender, não ia perdoar. Mas olha o que aconteceu, passou. Deus levanta inimigos contra Salomão e sua descendência. Quando Salomão passa a pecar, quando Salomão se desvia de Deus e prefere estar com os deuses das mulheres dele, se levantam inimigos. 1 Reis 11, 14. Levantou, pois, o Senhor contra Salomão adversário, Hadad, o Edomeu. Ele era da descendência do rei de Edom. Hadad era aliado dos egípcios, tá? E governava a Síria. A Síria que vai invadir depois. Estão entendendo? A Síria vai invadir depois. Ou seja, Salomão, ele enriqueceu, nem a flor do Líbano, né, do deserto, se vestiu como ele, teve 1000 mulheres, teve reinos e reinos, mas
Deus não estava mais lá. Entendeu? Deus não estava mais lá. Isso que me ensina a Bíblia nisso. Não é o mais importante os bens materiais. Não é o mais importante para nós as coisas dessa terra. Não é mais importante para nós nos preocuparmos com coisas desse planeta. Nós temos que tê-las. Nós temos que trabalhar com isso. Mas não pode tomar o nosso coração. Não pode tomar do nosso coração o lugar de Deus. Próximo. Outro rei que se levanta e que vai dar problema para Roboão. Rezon, rei de Damasco. 1 Reis 11:23. Também Deus lhe levantou outro adversário, Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido de seu senhor, Hadadezer, rei de Zobá. Rezon reinava em Damasco, outra cidade da Síria. Esses reis vão se juntar e vão tomar Israel. Eles levam milhões de pessoas cativas, gente. Crianças, mulheres, fora as mortes, estupros, assaltos, né? Passou. Jeroboão também se torna inimigo de Salomão. Hebreu, né? Às vezes os inimigos são da nossa própria. Até Jeroboão, filho de Nebate, Efrateu, de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva, por nome Zeruia, também levantou a mão contra o rei. Isso está em 1 Reis 11:26. Então, grandes inimigos se formaram ao redor de Salomão. E esses reis vão ser os piores inimigos de Roboão. Tá? Quando Roboão assume o trono, ele assume o trono por aqui de problema. Vai. Roboão assume um trono amaldiçoado e cheio de inimigos. Hoje é muita Bíblia, tá? 1 Reis 14:21. E Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá, de 41 anos de idade. Era Roboão quando começou a reinar. E 17 anos reinou em Jerusalém, na cidade que o Senhor escolhera de todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome. E era o nome de sua mãe, Naamá. Fica parado aí. Naamá, o quê? Amonita. Opa! Quer dizer que Roboão, ele não tinha sangue puro hebreu. Ele era filho de uma das mulheres que Salomão trouxe de outras terras. E os amonitas eram adoradores de Baal. Os amonitas eram adoradores de Axera. Falei para você que o culto a Axera era feito com sacrifício humano, com sangue e com orgias sexuais. Certo? Então olha bem. Então o pai falava de Iavé para o filho e a mãe falava para ele de Baal. Certo? Você entende a complexidade de que às vezes é um crente, a gente orienta, casa, vai namorar, vai noivar, vai namorar e casar com uma pessoa que adora o mesmo Deus que você, porque vai dar zebra lá na frente. Né? Ninguém é obrigado a fazer o que eu estou dizendo, mas é um conselho, né? Próximo. Quem foi Roboão? Isso é interessante, olha que figura excêntrica. Filho de Salomão com Naamá, esposa amonita. Né? Já falei. Ele sucedeu o pai 1000 anos antes de Cristo. Quando ele assume o trono, ele não era nenhum bebê não, tá? Porque a gente pensa assim, mas quando ele pede conselho para os amiguinhos, não, ele tinha 41 anos de idade, reinou por 17 anos, ele foi o último rei da monarquia unida, porque graças a ele, Israel se divide. Vamos aprender isso. Foi o primeiro rei meridional de 2 tribos, de Judá e Benjamim. Por quê? Quando Roboão entra em briga com o povo não queria mais ele. Os únicos que ficaram com ele foram de 2 tribos, Judá e Benjamim. Jeroboão vai ficar com outras 10. Tá? 10 tribos retiraram seu apoio de Roboão e fizeram de Roboão seu rei. Até aí, tudo bem, vamos lá. Roboão teve, isso aqui é interessante, Roboão, seguindo os caminhos do pai, teve 18 esposas, incluindo Malate, neta de Davi. Ele casa com a própria prima.
e Maacá, filha de Absalão. Então ele tinha duas esposas que eram primas dele, de primeiro grau. Maacá era sua esposa favorita e mãe de Abias, ou Abirrão, que seria depois o herdeiro, que depois iria reinar no lugar dele. E teve 28 filhos homens e 60 filhas. O cara era um cavalo de reprodução. Ó, ele teve 28 filhos homens e 60 filhas. Está lá em 2 Crônicas 11, 18. Passa, vamos ler. E, versículo 21. E amava Roboão mais a Maaca, filha de Absalão, do que todas as suas outras mulheres e concubinas, porque ele tinha tomado 18 mulheres e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. Já enchia a igreja. Mas pensou? Neto, sobrinho, nossa, ia lotar aqui de gente, tá? E Roboão designou Abias, filho de Maaca, para ser chefe e líder entre os seus irmãos, porque queria fazê-lo rei. Vamos parar aí, fica aí, deixa aí. Quando a gente vê a vida de Roboão, tem uma coisa aí que está fora de ordem. O homem de Deus, a mulher de Deus, tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. Se um psicólogo for ler esse texto e for traçar um perfil psicológico, o cara não era normal. Você vai ver no decorrer da vida dele que ele não era um cara normal. Um cara que casa com o que a Bíblia não gostava muito. A Bíblia é contra isso. Praticava sexo com pessoas da mesma família, teve filho com essas pessoas, tá certo? Ele tem 60 amantes, 18 esposas. Então isso é um desvio de caráter. Lá na frente, esses desvios vão custar caro para ele, porque quando Deus habita numa pessoa, quando Deus está numa pessoa, a pessoa tem uma vida de equilíbrio sexual, tá certo? Equilíbrio espiritual, moral, ético. Quando você vê uma pessoa muito exacerbada numa área da vida dela, esse desequilíbrio vai trazer para ela um problema lá na frente, certo? Então você vê que o perfil desse rei é de um cara meio excêntrico. Próximo. Alguns livros chamam ele de déspota. Você sabe o que é despotismo? Isso tem história. O que é um rei déspota? Você vai aprender hoje. O que é um rei déspota, sabe, Silvana? Um rei déspota é um rei autoritário. Tá? Isso é um termo mais científico. Um rei que governa com mão de ferro. Tá certo? Esse Kim Jong-un, lá na Coreia, tem uma notícia hoje na internet, não sei se é fake news, hoje em dia a gente não já sabe mais, né? Mas diz lá que ele quebra o crânio dos cristãos. Outros reis déspotas, governantes déspotas, Boko Haram, lá na Nigéria, são déspotas. Estupram as meninas, escravizam as mulheres, matam os cristãos, isso a gente vê na televisão. Bota os cristãos tudo com roupa da Conlube, já viu? Tudo parecido, tudo laranja. E debola. São déspotas. Então quando você vê isso em algum lugar, você fala, esse cara é autoritário. Esse cara é um cara que governa com mão de ferro. Tá certo? Hitler era um déspota. Mussolini era um déspota. Stalin era um déspota. Ok? A ditadura militar aqui no Brasil, com governantes déspotas, torturadores. Entenderam? 1 Reis 12:3 vai falar sobre isso. Veio, pois, Jeroboão e toda a congregação de Israel e falaram a Roboão, dizendo: Jeroboão estava lá no Egito, volta. Ele é aclamado pelo povo, ele era amado, era um líder, era amado pelo povo todo, tá? E fala para ele assim, ó: teu pai agravou o nosso jugo. Olha onde a Bíblia fala que o governo de Salomão era um governo escravista. Olha onde a Bíblia fala que o governo de Salomão era bonito na maquiagem, era rico, mas era em cima de escravidão.
de sofrimento, de sangue. Olha o que o povo fala: teu pai agravou o nosso jugo. O que é jugo? É aquilo que tu carrega nas costas. Tá? Tratava o povo como quadrúpede, como boi. De tal era o peso que eles carregavam nas costas. Agora, pois, alivia tu a dura servidão do teu pai e o pesado jugo que nos impôs, e aí nós vamos te servir. Olha Deus dando oportunidade para ele de mudar o reino. Uma coisa que eu aprendi: a oportunidade ela vem muito raramente, e quando a oportunidade vem, você não pode dispensar de maneira nenhuma. Amém? Eu, por exemplo, às vezes eu abraço várias coisas ao mesmo tempo. Por quê? Medo de perder, vai que não aparece lá na frente. Tá certo? Então as coisas vão aparecendo. Essa semana eu recebi uma notícia muito boa. Eu fiz a prova para o mestrado da UFRJ, são 2 fases. Passei na primeira. Só que aí eu estou fazendo um montão de outras coisas. E não vai dar tempo. Ah, meu filho, mas eu vou pegar, peguei. Tem que ler não sei quantos livros. Vou ler. Leio um pedaço agora, leio do outro, não sei o quê, e venho pregar, e venho... Irmão, sei lá o que Deus quer. Entendeu? Então eu aprendi isso, aprendi isso com meu pai. Meu amigo, a oportunidade vem, tu pega. Depois tu se vira. Aí então eles falam: e ele lhes disse: ide-vos até o 3º dia e voltai a mim. E o povo se foi. Aí o povo se reuniu, falou com ele: Roboão, o seu pai fez de nós escravos, trabalhamos demais, 40 anos trabalhando aqui com o teu pai, nos ajuda, vamos fazer um reino mais justo, vamos fazer um reino diferenciado. Aí ele não falou nada. Bom, né? Será? Próximo. Roboão busca conselho entre os anciãos, os mais velhos, os mais experientes. Aí ele fala lá, 1 Reis 12:6: e teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? Vamos parar aqui. Nós temos aprendido a ler o texto da Bíblia com um olhar mais profundo. Esses conselheiros de Salomão viveram com Salomão enquanto ele impunha o jugo sobre o povo, sim ou não? Mas Salomão não ouvia eles não. Olha como é que eles vão falar para Roboão: se hoje forem servos deste povo e os servis, e respondendo, lhe farás boas palavras, todos os dias serão teus servos. Seja você servo do povo, seja igual ao seu pai não. Muda a estratégia, serve o povo, faz o que o povo está pedindo. Deus vai te abençoar, tu vai ter um governo maravilhoso. Muda. 1 Reis 12:10. Aí ele vai e pede conselho aos jovens. E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram: assim tu dirás a este povo: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso que os lombos do meu pai. Até então ele não falou nada, ele está ouvindo. Olha o que ele falou: o dedo mínimo do meu pai, o meu dedo mínimo, ele falou, o meu dedo mínimo é maior do que as costas do meu pai. Ou seja, eu vou multiplicar o sofrimento. Assim que seu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Açoitada você dá em quem? Escravo. O povo era escravizado. Só que como a Bíblia muito da tradição bíblica vem do Talmud, vem da Torá escrita por rabinos judeus, eles escondem muitas informações. Só que está na entrelinha. Muita riqueza. Porque se Salomão foi um rei tão estupendo, por que a estrela que está na bandeira de Israel não é a estrela de Salomão? É ou não é? Cadê as obras salomônicas? Todas se perderam. Por quê? Levantou altares a outros deuses.
Isso é muito importante para nós, hein, gente? Governante não pode ser Deus para nós. Às vezes a gente comete idolatria de tanto defender cantor, gospel, irmã, irmão. Ninguém pode ocupar o lugar de Deus no seu coração. Se você percebe que algo no seu coração está tomando o seu tempo demais e te impedindo de servir a Deus, lá na frente você terá problema. Uma coisa que a Daniela nunca tinha sido mãe. Então, eu falei para ela, olha, ter filho é uma complicação, porque ela está no hospital agora com o Lucas. Entendeu? Porque isso te toma muito tempo, você se envolve muito. Entendeu? Aí o que acontece? Eu já vi mãe falar assim, pastor, eu não venho na igreja por causa dos meus filhos. Então isso aí é um problema, tem que resolver. Por quê? Porque o filho está entrando no lugar que é de Deus. E se você vê bem, a pessoa vem na igreja uma vez na semana, 2. E aí o filho te atrapalha de vir 1 ou 2 vezes na semana na igreja. Isso vai te dar problema lá na frente. Ah, pastor, Deus me entende. Deus não entende não, porque Deus não pensa como pensa o homem. Deus quer glória para ele. O que ele falou com Abraão? Eu quero o filho que eu te dei de volta. Dá ele. Eu aprendi muito com o André Cruz aqui. Vocês estavam aí na mensagem dele? Ele falou um negócio, irmão, que eu nem lembro mais que ele pregou, tanto que aquilo, ele falou assim, Abraão, ele fez o seguinte, Deus deu o filho para ele. Quando o filho dele nasceu, era para ele fazer um altar ao Senhor. Sabe o que ele fez? Fez uma festa para os amigos. Aí, quando Deus pede o filho, resolveu fazer altar. É que Deus teve misericórdia dele. Mas Deus pede de volta. Misericórdia. Então, vem para a igreja, correto. Melhor. Próximo. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixaram o conselho dos anciãos e disse assim, conforme o conselho dos jovens, meu pai agravou o vosso jugo. Repetiu a palavra deles. Ou seja, Salomão piorou o jugo que era feito por Davi. Agravou. Porém eu ainda aumentarei esse jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Que povo aguenta isso? O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha falado pelo ministério de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Houve, lá atrás, nós não pegamos isso, Deus falou para Jeroboão que o reino seria tomado de Roboão e o povo se revoltaria contra ele. Tá? Deus estava por trás dessa revolução. Próximo. Bastava ele obedecer aos anciãos. Capítulo 12 de 1 Reis 19. Não, capítulo 12, versículo 19. Assim se rebelaram os israelitas contra a casa de Davi até o dia de hoje. Olha a importância de Roboão. Você sabe que Israel ele é dividido ideologicamente, você sabe disso, né? Entre os samaritanos e os judeus de Judá. Porque judeu vem de Judá. Tá? A parte de baixo, do sul, fica com Roboão. Os rebeldes das 10 tribos ficam no norte. Eu falei Roboão ou Jeroboão? Primeiro. Roboão. E a parte do norte fica com Jeroboão. Tá certo? Que são os samaritanos. Lembra quando Jesus vai beber água na fonte dos samaritanos? O que os discípulos, isso já era 1000 anos depois, o que os discípulos falam para Jesus? Você vai beber água nesse poço aí? Você vai falar com essa mulher aí? Porque ela era do norte. Essa divisão existe até hoje. Olha o problema que Roboão causou ao povo de Deus até os dias de hoje. Tem, por exemplo, metade do povo israelita hoje, judeu, acredita na Cabala. Falei isso aqui para vocês. Sabe o que é a Cabala? É o esoterismo judaico.
Vocês devem conhecer um crente por aí que adora simbologia judaica. Deve conhecer, não conhece não? Gosta de símbolos, se veste igual a eles. Uma festinha tradicional que a gente faz aqui. Eu já botei o talite, que é aquele pano, né? A gente vai, faz aquele barulho com o chofar. Mas isso para mim é uma tradição, uma lembrança. Isso não pode ser para mim uma cabala. Certo? E Jeroboão, tá? Que vem do Egito, com toda a tradição egípcia, essas 10 tribos que ele governa, ele vai instaurar a idolatria nas 10. Ou você pensa que ele quer pegar o reino para fazer um reino maravilhoso, lindo? Não, nada disso. Poder, dinheiro, ganância. Aliado do Egito. Nunca leve o Egito para sua casa. Eu mandei para alguns irmãos essa semana não vou falar o nome da igreja, nem do pastor, nem ninguém. Mas eu mandei para Silvana, não sei se eu mandei para você, não mandei não, né? Eu mandei só para Silvana. Um pastor do sul, que tem uma igreja com 4, 5 mil jovens, tá pregando no mundo inteiro, os jovens estão indo nos cultos dele, se convertem, mas a propaganda dele para pregar é ele vestido de mulher, com florzinha, batom. Você assistiu, não assistiu? Eu te mandei? Você viu, não viu? E qual é a política do cara? Não, eu quero pregar para os homossexuais, quero para os drogados e que tal. Não leve o Egito para dentro da tua casa, nem a igreja. Vai dar problema lá na frente. Aí eu fui na internet pesquisar. Na igreja desse camarada no sul é lotado, mas ele toca Coldplay nos cultos, tá? Toca Mariah Carey, toca música mundana, porque lá eles entendem que pode, não tem problema. Se você quer ser gay, tudo bem, Deus entende, fica aí. Ah, mas gay não prega lá, mas não se prega contra, não se ensina que a Bíblia não admite. É o modernismo entrando, é o Egito entrando, é a cabala entrando, e aí vai dar problema lá na frente. E uma igreja super conhecida, com um pastor super conhecido, e botou a foto do cara vestido de mulher, com florzinha, fazendo biquinho, com batom, todos como uma mulher. Hoje à noite, o pastor fulano de tal. Gente, eu fiquei estarrecido com aquilo. Foi a Silvana que botou assim, misericórdia embaixo. Isso é uma tendência mundial. Tá? O desfavorecimento da palavra vai ser cada vez maior. Eu sempre me perguntei, revelação que Deus me deu. Falei, Deus, numa época tecnológica, com PDF, com Word, com arquivos de memória, com pendrive, com celular, como que a Bíblia vai ser tirada? Muito simples. A Bíblia é tirada a partir do momento que a pessoa não tem mais interesse por ela. Não tem mais interesse. A Bíblia é tomada. Entendeu? A pessoa olha aqui e não tem interesse nenhum. Quer ver outra coisa interessante? Olha a ideologia da tecnologia atual. Por exemplo, você quer botar uma mensagem no Instagram, o máximo de vídeo que tu pode botar ali é quantos minutos? Quantos? Quanto? É um minuto. Um minuto é o máximo. Você não pode colocar no Instagram, que é muito mais, hoje o Instagram é a maior rede social, maior que o Facebook, maior que o Twitter. Você só pode botar 1 minuto de vídeo. Isso, gradualmente, vai nos acostumando com uma informação rápida, prática, tá? E que não tem conteúdo nenhum. Você entende o que eu quero dizer? Por exemplo, qual o fator principal das fake news? As pessoas não leem o conteúdo, só leem aquele enunciado e já compartilha. Por exemplo, pastor Fábio sai correndo pela rua, pelado. E compartilha. Mas tem uma notícia ali embaixo. Ó, foi assaltado, levaram todo dele, ficou pelado, saiu correndo pela rua. Vou fazer o quê? Vou ficar parado lá. Entendeu? Por quê? São mensagens de rápida absorção e sem conteúdo nenhum.
Aí a pessoa passa a vida com esse tipo de informação. Ele vai ler a Bíblia? Uma leitura difícil dessa? Uma leitura que depende de análise, de estudo, de comparação. O pastor Ronaldo sabe disso, a pastora Patrícia, o pessoal que prega aqui sabe. Não adianta você pregar sem a concordância bíblica, meu amigo. Não adianta você querer estudar a Bíblia sem uma enciclopédia bíblica. Como você vai pregar? Esses textos não sei de qual não, gente. Eu tive que pesquisar. Eu tive que fazer conexão entre um texto e outro, para ele poder bater. Tu acha que a pessoa que passa a vida passando Instagram vai perder o tempo dela lendo Bíblia, lendo crônicas, lendo números, Levítico? Mas não vai mesmo. E aí são pessoas vazias, são pessoas sem conteúdo. Conteúdo para tudo. No caráter, no tratamento com a esposa, com o filho, na rua, no evangelismo, na igreja, na casa, no trabalho. Tudo o que gera conteúdo demanda tempo. Música demanda tempo. Eu falo, as pessoas vão caindo pelo caminho. Por quê? Porque isso aqui demanda tempo. Tempo. Bíblia é tempo. Casamento? Tempo. Casamento perfeito de 3 anos. Ah, peraí, querido. Ah, meu casamento é uma maravilha. Casou quanto tempo? 5 anos. Ih, meu filho. Não chegou nem na crise dos 7. Tem a crise dos 3, dos 7, dos 11, dos 15, 25, 40, assim, dá até morrer. Então, o casamento é tempo. Estudo é tempo. Bíblia é tempo. Ministério é tempo. Reinado é tempo. Certo? Tudo isso para dizer que Roboão, tá, se afastou dos caminhos de Deus, levantou altares a outros deuses. Tá? Próximo. Eu já li isso? Não. Volta. Assim se rebelaram, né? Se rebelaram os israelitas contra a casa de Davi. Tá? Porque ele impôs um novo jugo, um maior jugo. E sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e os chamaram para a congregação. Aí o povo faz o quê? Já que o legalizado, o rei de verdade, o rei por herança, não quer ser o rei que nós queremos, vamos escolher outro. O povo é assim. O povo é assim. Tá? Aí escolheram Jeroboão, o que foi errado também. Eles tinham que procurar os sacerdotes. Eles tinham que se botar roupa de saco. Quem que fez isso na Bíblia? Esther. O povo tinha que entrar em jejum. O povo tinha que entrar em oração. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. O povo tinha que jejuar, botar roupa de saco. Davi fez isso. Não. Fizeram a mesma coisa que o povo fez com Saul. Eu queremos Saul como nosso rei. E aí não vai dar certo. Chamaram para a congregação, versículo 12. E o fizeram rei sobre todo Israel. Quem fez Jeroboão rei? O povo. Aí de novo, mesmo erro, cara. Você viu porque é importante saber a Bíblia? O mesmo erro. Eles se esqueceram que Saul, quem escolheu foi o povo. Mesma coisa. Tá? E ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. E depois Benjamim também se acopla a Judá. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim. Nesse momento, Roboão entendeu: opa, houve um golpe. Houve um golpe. Jeroboão está com as 10 tribos do norte. Fiquei aqui embaixo, só com as 2. Tá? E aí ele pega 180 mil homens destros para a guerra, para pelejar contra Jeroboão e restituir as outras 10 tribos. Próximo. Olha aí. Dá para ler? Dá para ver? Sim ou não? Reino do Norte. Olha lá, de azul, tá vendo? Olha o tamanho. Ali as 10 tribos. Então Jeroboão pegou isso aí pelo rabo, pela vacilação de Roboão. Aí ele fica, olha as cidades que tem lá em cima: Samaria, Belém, Jericó, Siquém, tá? E embaixo só tem Jerusalém e Berseba, as mais importantes, tá certo? E o reino do sul:
Roboão é amarelo. Tá certo? Bem, próximo, tem outro quadro. Próximo, olha aí. Israel. Tá? Quando a Bíblia fala rei de Israel, está falando do rei do norte. Rei de Judá, está falando do reino do sul. Olha a diferença aí, de judeu para israelita. Um povo que é dividido em dois. E aí a Bíblia fala, um povo dividido contra si mesmo não subsistirá. A Bíblia mesmo responde a Bíblia. Né? Aí tem as capitais que eu falei. Tá? Israel teve 9 diferentes dinastias. Todos os reis foram ímpios. Foram 19 reis. Tá? O reino caiu em 720, 200 anos depois da posse de Jeroboão, a Síria vai invadir. Tá certo? E o reino do sul, que é Judá, tá? Uma família reinante. Aí teve bons e maus reis. Também teve 19 reis e uma rainha. Resistiu um pouco mais, mas também os babilônicos foram lá e depredaram tudo. Próximo. O profeta Semaías vai afrontar Roboão. Então, depois que tudo isso aconteceu, Deus não permite de Roboão tomar as 10 tribos. Falou, não, meu camarada, você vai ficar aí. Vai ficar aí nesse fundinho aí mesmo. Porém, veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo, um dos profetas: fala a Roboão, filho de Salomão, filho de Judá, e a toda a casa de Judá e a Benjamim e ao restante do povo: assim diz o Senhor, você não subirá para pelejar contra os vossos irmãos. E os filhos de Israel: volte cada um para a sua casa, porque eu é que fiz essa obra. E ouviram a palavra do Senhor e voltaram, deixa aí, segundo a palavra do Senhor. O que eu entendo disso? Muitas vezes, irmão, quem manda a guerra é Deus. Isso é muito difícil de nós, crentes, pentecas, pós-modernos, compreendermos que Deus manda o deserto para a gente passar. O crente de hoje, o crente tem uma palavra que eu queria dizer para você, não é fútil a palavra, mas raso, sem conteúdo, o crente de momento, o crente com memória de rápida adoração, o crente sem conteúdo bíblico, sem joelho no chão, sem experiência com Deus, esse crente, ele não vai resistir ao processo de Deus. Os processos de Deus sempre têm a ver com o deserto. Tem uma mensagem minha na internet que se chama o deserto é o nosso escritório. Preguei uma vez uma mensagem assim: a nossa vida aqui é luta, a nossa vida aqui é problema, a nossa vida aqui é pau para dar em doido. Às vezes vem do diabo, às vezes vem de Deus. Por que Deus faz isso? Não sei, não consigo compreender também, mas é um processamento de Deus para uma transformação em cada um. Certo? Entenderam? Então, Deus fala, olha, Semaías, profeta daquele momento, falou para Roboão, olha só, desafiou o rei, hein? Cara macho. Olha só, tu vai pegar esses 180 mil homens, o Maracanã cabe 60. 3 Maracanãs lotados de soldados. Pega todo esse povão aí e manda todo mundo para casa. Que Deus falou para você não subir, quando você ficar em casa. Passa. E Roboão fica com apenas 2 tribos. Jeroboão assume as 10. E aí Roboão vai entrar numa neurose. Qual a neurose dele? A qualquer momento Jeroboão vai tomar minhas 2 tribuzinhas. O que eu vou fazer? Edifica fortes em suas terras e militariza o povo temendo os inimigos. Irmãos, isso tem uma importância para os nossos dias de hoje. Olha o povo de Israel como é. Os caras nascem e vai para a guerra. Você sabia, Mateus, que em Israel não existe polícia? Sabia disso? Sabia? Isso pode cair no Enem. Lá não existe polícia, lá existe exército. Você sabia que tanto homem quanto mulher, aos 16 anos, obrigatoriamente tem que ir servir? Tem que ser
soldado obrigatoriamente em campo. Então, tanto mulher quanto homem tem que se apresentar obrigatoriamente. Com 16 anos vai para o exército, marinha ou aeronáutico, e ali tu vai para o combate, vai lá ficar na faixa de Gaza, vai lá ficar tomando pedrada lá na divisa com a Jordânia, com a Síria. Da onde vem esse espírito? Roboão. E se você ler no capítulo 11 de 2 Crônica, vamos ler, capítulo 11 de 2 Crônica, versículo 12. E Roboão pôs em cada cidade pavês e lanças, armas de guerra, fortificou-as grandemente, e Judá e Benjamim pertenceram. Também os sacerdotes e os levitas, que havia em todo Israel, se reuniram com ele de todos os seus termos. Ele colocou os sacerdotes e os levitas também para ser soldados, o que a Bíblia não aceita, o que Deus não aceita. Começou a pecar de novo. Próximo. Apenas 2 tribos, as mais temidas, segundo Crônicas 11, versículo 5. E Roboão habitou em Jerusalém, e para defender as suas cidades, edificou, vai contando comigo, ó, ele fez fortalezas, ó, em apenas 17 anos. Belém, Etã, Tecoa, Betzur, Socó, Adulão, Gate, Maressa, Zif, Adoraim, Laquis, Azeca, Zorá, Aijalon, Hebron. Contei 14. Israel é um deserto, gente. Você fazer 14 cidades fortificadas em 17 anos, sabe o que ele fez? Ele concluiu o que prometeu: o meu jugo sobre você vai ser pior. Vou quebrar pedra, construir. Não é mole não. E fortificou essas fortalezas e pôs nelas capitais e armazéns de viver e azeite e vinho. E o povo foi trabalhar ainda plantando vinha, plantando no deserto. Estou quase acabando. Próximo. Ó, aí eu fui na internet, me deu curiosidade. Isso é uma ruína de uma fortaleza. Dá para ver, pastor? Olha o tamanho. Isso aí vai embora, isso some, isso é ruína. Imagina o tamanho disso há 3.000 anos atrás, sem tecnologia, sem o aço, sem nada. Quebrando na pedra. Próximo. Ó, outra aí, ó. Betzur é uma das fortalezas. Isso aí é ruína, tá, gente? Você tem 3.000 anos. Mas olha o lugar. Imagina trabalhar numa condição dessa. A nossa imaginação não alcança. Vai. Ruínas do forte em Hebron. Tá vendo? Isso aí, algumas colunas. Eles fizeram até um museu em cima, tá vendo? Não mole não. O cara era maluco, doidão. A idolatria e, paralelamente, Jeroboão governando as 10 tribos. O povo aclamou Jeroboão, né? Era outro que tinha oportunidade. Bom, já que o povo me aclamou, vou servir o povo. Outra coisa, quebre uma esperança de que no Brasil teremos um governo que vai abençoar o povo, tá? Agora sim, opa, não existe. De esquerda, de direita, de centro, fascista, nada. Não tem. Não tem. Você lembra? Isso é essa esperança que a gente tem de mudança que não vai ter. Porque isso é estrutural do homem. Tem diabo por trás disso. Tá certo? Olha o que diz lá, 2 Crônicas 11, versículo 13. Também os sacerdotes de Jeroboão, que havia em todo Israel, o reino do norte, se reuniram com ele em todos os seus termos. Porque olha o que ele faz. A mesma coisa que Roboão faz lá, tirando os levitas e sacerdotes do templo e levando para construir fortaleza. Porque os levitas lá em Jeroboão, né, com ele, deixaram os seus arrabaldes e as suas possessões e vieram a Judá e a Jerusalém. Porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora para que não ministrassem na casa do Senhor. Fugiram. E ele construiu para si, constituiu para si sacerdote. Para quem? Para ele próprio. Ele também é Deus. Agora, para os altos. Quando a Bíblia fala para altos, está falando de quê? Constituiu o sacerdote para os altos.
Para quê? Pode falar. Altares a outros deuses, para os demônios e para os bezerros que fizeram. Então, ele se torna adorador de demônios e adorador de bezerro. Quem é o bezerro na Bíblia? Que eu já ensinei para vocês. Quem é? Hã? Não. Você está falando na língua árabe? Não. Indiana? Língua indiana? Não. Baal. Próximo. 1 Reis 12, 27. Jeroboão levanta altares a Baal. Olha aquele camarada que o povo escolheu, que ficou com as 10 tribos. Olha o que esse cara faz. 1 Reis 12, 27. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deste povo se tornará seu senhor, a Roboão, rei de Judá. E me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Então olha o que ele pensou. Vamos entender esse texto. Se esse povo, Jeroboão falando, se esse povo, se eu permitir eles subirem nos altares para adorar a Yahvé, eles vão acabar pensando, poxa, o certo é eu ir lá para Roboão, porque ele que é o rei de direito, ele é o verdadeiro herdeiro do trono, e não o Jeroboão. Então eu vou fazer o seguinte, assim o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. Olha o Egito aí. E lhes disse, muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Fiquem aqui, vês os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Quem é que usa esse discurso? Aonde está escrito isso? Quem faz esse mesmo discurso? Quem faz esse mesmo discurso? Que dá poderes a Baal, ao bezerro de ouro, dizendo que livrou do Egito. Está lá, irmãos. Quando Moisés sobe para o monte para orar, para receber as tábuas da lei, aí o povo pede a Arão, construa-nos um bezerro de ouro, porque foi ele que nos tirou do Egito. Mas por que de ouro? Porque o ouro atrai o olhar das pessoas. É aquela impressão de prosperidade, de riqueza. Só que o culto a Baal é ordenado por sexo, por sacrifício, por orgia. Tá? Não é chegar lá e ter uma palestra aí pronto, ir embora, não. O negócio era violento. E pôs um bezerro em Betel. Olha, onde é Betel? E onde que fica isso? Que lugar é esse? Nos lembra onde? Olha a importância desse lugar. Betel é o Val de Jaboque, onde Jacó lutou com Deus, né? E venceu. E Deus fala para ele assim, qual é o teu nome? Aí ele fala, meu nome é Jacó. E Deus institula o nome Israel nesse lugar. Sabe o que Jeroboão faz? Vai lá e coloca um Deus Baal para todo mundo adorar. Posso pegar pesado agora? Olha o que está acontecendo dentro da igreja. As pessoas pegam estátuas de Baal, fazendo uma metáfora, né? E as pessoas adoram outros deuses dentro da igreja. Como é que você quer que Deus olhe para um povo desse? Tá? E a outra é em Dan. Dan, não me lembro agora, nesse exato momento, a importância de Dan. Mas ele fez de propósito. E este feito se tornou em pecado, pois o povo ia até Dan para adorar o bezerro. Passa. Vamos acabar logo hoje, né? Para não precisar repetir semana que vem. Roboão peca de outra maneira também. Despreza os utensílios da casa de Deus. Isso aí também é bravo. Você lembra que Salomão arrecada muito ouro, mas muito ouro que o pai tinha guardado para construir o templo e os utensílios da casa? Sabe o que Roboão faz? Faz vista grossa quando os inimigos entram lá e levam o ouro todo embora. Sabe o que ele faz? Tinha que substituir, né? Ele pega tudo que era igual, mas constrói de bronze. E aí Deus fala, meu amigo, tu deixa o ladrão levar o meu ouro e tu substitui por bronze. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Levou tudo, também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera. E fez o rei Roboão, em lugar desses escudos, de cobre, e os entregou nas mãos do chefe da guarda,
que guardaram a porta da casa do rei. E todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, vinham os da guarda e os levavam. Depois tornaram a pô-los na câmara da guarda. Até os camaradas que tomavam conta da casa de Deus usavam os utensílios. Isso não é bom. Deus não gosta disso. E fez o que era mal, 2 Crônicas 12:14. E fez o mal aos olhos do Senhor, porquanto não preparou o seu coração para buscar o Senhor. Acho que é a última agora, próximo. Acabou. Entenderam? Pode fechar ali. Então,